A gente vai fazer hoje um cálculo de um dos limites fundamentais usando o teorema do confronto. O limite fundamental que a gente vai buscar calcular aqui é esse limite seno de x dividido por x, quando x se aproxima de zero. E a gente quer mostrar que esse limite aí vale 1. Tem duas maneiras já mais imediatas de se fazer isso sem que a gente precise usar o teorema do confronto. A primeira seria a que a gente sempre procura usar, né, que seria a regra de L'Hopital. Deriva em cima e embaixo, a gente teria aqui cosseno de x dividido por 1, quando x tende a zero, seria cosseno de zero, que vale 1. A outra seria a gente relembrar ali a física, pode ser a mesma física do ensino médio, de a partir de oscilações, que a gente aprende que um arco e o seno desse arco são dois valores muito próximos quando a gente está falando de arcos muito pequenos. Como aqui o tamanho do arco tende a zero, então é de se esperar que realmente o resultado disso aqui seja 1. Mas a gente está tentando aqui aplicar o teorema do confronto, então eu vou usar aqui uma abordagem geométrica, em que a gente vai usar áreas em função desse arco x, certo? Eu vou denotar aqui na conta as áreas por esses parênteses, então isso aqui é a área do triângulo AOR, beleza? Eu estou afirmando que ela vai ser menor ou igual do que a área do setor circular AOQ, realmente ela vai ter que ser menor ou igual que isso. E essa área, por sua vez, vai ser menor do que a área do triângulo maior aqui, ó, POQ. Por que eu estou colocando menor ou igual? Porque, na verdade, esse desenho não é perfeitamente fiel, né? A gente está falando daquele limite quando o x se aproxima de zero. E quando o x se aproxima de zero, esse arco não vai ser isso aqui tudo, né? Ele vai ser uma coisa bem mais aqui para baixo. Então, quando o x está se aproximando de zero, realmente eles podem acabar ali tendo uma proximidade tão grande que a gente pode dizer que eles estão podendo ser iguais. E aí, essas áreas, claramente, elas variam de acordo com o tamanho desse arco x, ou seja, elas estão em função de x. O teorema do confronto vai dizer para a gente que se, se o limite dessa função, que é menor do que a do meio, deu uma coisa, o limite dessa outra função, que é maior do que a do meio, deu a mesma coisa, se esses dois limites aqui das extremidades têm o mesmo resultado, então, obrigatoriamente, esse aqui do meio vai ter que ter esse mesmo resultado. Porque esse teorema, inclusive, é chamado de teorema do sanduíche por isso, porque é como se a função menor e a função maior estivessem ali espremendo aquela função do meio. Se uma, vamos dizer, por exemplo, ela vale 1 e ela é sempre menor do que a do meio, a que é sempre maior do que a do meio também vale 1, a do meio vai ter que valer 1 também, certo? Até respeitando também esses sinais aí de menor ou igual. É até muito bom que a gente não tenha aqui essa desigualdade estrita, é uma desigualdade na forma de menor ou igual. Enfim, então a gente vai agora desenvolver essas contas para poder tentar comparar essas coisas. E aí a gente pega a área desse triângulo menor, AOR, a altura dela é seno de x, a base desse triângulo é cosseno de x, a área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. Aqui a área do setor circular a gente consegue por uma regra de 3 simples, isso aqui acredito que vocês todos já saibam fazer. É só fazer aquela regra de 3. Se um arco de 2π vai ter uma área π vezes r ao quadrado, e aqui a gente está falando de um raio unitário. Então, aí a gente compara com um arco de comprimento x, qual vai ser a área que ele vai ocupar. A gente vai encontrar aqui que é x sobre 2. Só se fazer isso com calma. E aí, a área desse triângulo maior, triângulo POQ, vai ter uma altura que é a tangente de x, uma base que é 1, e aí vai ficar a base vezes a altura dividido por 2, e por isso a gente chega nessa desigualdade aqui. Inclusive aqui apareceu uma desigualdade estrita por erro de digitação, tá bom? Depois a gente multiplica tudo isso por 2, isso não vai alterar a nossa desigualdade, já que eu estou multiplicando por um número positivo. Depois disso a gente divide tudo por seno de x, foi o que eu fiz aqui. Como tangente é seno dividido por cosseno, os senos se cancelam e fica 1 sobre cosseno aqui. Além disso, foi o que eu fiz depois. Eu inverti as desigualdades, aliás, eu inverti as frações, e isso faz com que as desigualdades se invertam. Esse cosseno virou 1 sobre cosseno e veio para cá. Esse 1 sobre cosseno virou cosseno e veio para cá. Por que quando eu inverto uma fração, a minha desigualdade vai mudar? Se ela era assim, ela vai ficar assim, né? Isso acontece por quê?
Pensa no seguinte, 3 oitavos é menor do que 5 oitavos, mas se eu inverter eles, 8 terços já é maior do que 8 quintos, não é verdade? Então, quando a gente inverte os números, a gente vai ter que inverter a desigualdade também. Foi o que eu fiz aqui. Eu inverti esse 1 sobre cosseno e ele veio para esse lado. Eu inverti esse cosseno, ele veio para esse lado. 1 sobre cosseno, eu já vou passar a chamar ele de secante, porque, enfim, realmente secante é a função inversa do cosseno. E aí, agora a gente passa o teorema do confronto. Se a gente quer saber quanto vale esse limite, que é o limite de seno de x sobre x, quando x se aproxima de zero, a gente vai ter que estudar esse limite, que é sempre menor, esse limite, que é sempre maior, e se eles dois dão 1, então no meio também vai ter que dar 1. Limite de cosseno de x, quando x tende a zero, a gente sabe muito bem que isso vale 1. Limite da secante vai ser também 1, né? Até porque se secante é 1 sobre cosseno, e o cosseno, quando o arco é 0, é 1, ficaria 1 sobre 1, então esse pedaço também vale 1. Daí, então, a gente sabe que esse pedaço do meio, por obrigação do teorema do confronto, vai ter que valer 1 também. E aí fica provado que esse limite fundamental, ele realmente tem esse valor 1.